Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, mais informações sobre o Diddy, o caso Diddy tá vindo à tona. A minha amiga Celine mandou um vídeo aqui muito interessante e eu quero ver junto com vocês. O rapaz aqui faz declarações importantíssimas, porém jamais coloca a parte espiritual. O povo hoje em dia, né, as pessoas elas são induzidas a ignorarem essa parte e analisar as coisas de forma superficial ou apenas física, porque se falar da espiritualidade, elas vão ser tidas, vão ser marcadas como pessoas antiquadas, pessoas do passado, pessoas supersticiosas, e ninguém quer levar esse título, ser chamado de burro. Então as pessoas fazem até análise, não tem como não fazer, até porque as coisas são evidentes, né? E a parte espiritual eles simplesmente ignoram, né? A própria história foi criada, escrita assim, né? A parte onde espíritos, visões, seja o que for, né, que induziu luzes, inclusive, que pessoas do passado guiaram e fizeram grandes conquistas, né, guiados por essas forças. Essas partes são colocadas apenas como uma, sabe, fala bem pouquinho, deixa de lado, tira a importância que os fenômenos deveriam ter. Então não é diferente desse caso aqui, né? Mas se você prestar atenção, memorizar cada palavra que ele está falando aqui, você vai entender bem. Vamos ver aqui, parece que foi uma entrevista no Vilela. Um abraço à minha amiga Celine, tá certo? Olha aqui, ó. A Lady Gaga, por exemplo, perguntaram pra ela sobre ele, ela travou, mano. Sério? Ela falou, esse cara, o que ele fez comigo é imperdoável. Ela chega, ele, o P. Diddy. Ah, é? Ela fica nervosa, começa a tremer assim. Você vê que ela ficou traumatizada. É um trauma. Então, dizem que esse cara eliminava os concorrentes, tanto mercadologicamente quanto ontologicamente, usando o termo filosófico, né? Então vamos dizer que a morte do Tupac ele estava envolvido, entendeu? Vamos dizer que vários outros óbitos aí. Na questão do Tupac, isso foi evidente. O Tupac estava fazendo diversas denúncias. Eu acho que eu fiz o vídeo mais completo da internet na época, né? Sobre, alguns de vocês tiveram o privilégio de assistir aquele filme, aliás, aquele vídeo, né? E infelizmente ele foi marcado como declarações não confiáveis e perigosas. Então o vídeo saiu do ar, né? Mas nós analisávamos as denúncias que o Tupac fazia e chegamos claramente à conclusão, inclusive observando as letras da música dele, as denúncias que ele fazia e como ele estava incomodando o sistema. O próprio GTA, eu também falei nesse vídeo, GTA San Andreas, né? Que foi feito ali perto daquela época, um pouco depois, e o GTA San Andreas ridicularizava totalmente o Tupac. Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, What's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. Então, pra quem não manja, família, esse personagem aí, ele se chama Jeffrey e na verdade ele é um rapper. E a introdução dele é feita você indo buscar ele no presídio, né? Ele acabou de se soltar da prisão e agora ele se considera um rapper e gangster, né? Depois disso, uma alusão, obviamente, ao Tupac, insinuando inclusive que ele era um fracassado e não conseguia fazer suas rimas e roubava, quando na verdade era o Tupac que tinha essas rimas roubadas e reclamava disso. Então eles invertem tudo aqui no jogo, coloca o Og Lock dizendo que está sendo roubado, quando na verdade é ele que depois, em umas missões futuras, acaba pedindo ao CJ, o protagonista do game, que faça o roubo, né, desse caderno de rimas. É uma alusão a ele. Além disso, ele era usado, como você vai ver no trecho a seguir, de gato e sapato pelo seu companheiro de cela, mais uma vez ridicularizando a prisão de Tupac. Fred, eu vim aqui te pegar, seu filho da... Ei, Lock, se segura. Jeffrey, você está enganado, cara. Aquela coisa foi só na prisão. Eu tenho gangster. Você deixou o sabonete cair, docinho. Eu não sei de rima nenhuma. Ei, o desgraçado está fugindo. E aí, né? Começa a missão. Né? Eu mostrei isso também, expliquei como eles fizeram isso. GTA San Andreas, que pra mim era um dos melhores, né? Mas depois de saber da história, sinceramente, acabou o brilho pra mim, né? Era um dos meus favoritos. Hoje é o Vice City. Mas antigamente era o GTA San Andreas. E depois de ver, né, como eles ridicularizam no próprio jogo, era muito ataque em cima do Tupac, simplesmente porque ele fazia denúncias e falava a verdade, né, ficou contra esse sistema e acabou sendo ceifado. E agora, por causa desse caso do P. Diddy, né, acaba que a história vem da tona, e entre elas, outras também, ó. E a Lia,
que era uma cantora muito famosa na época. A galera, a maioria não conhece, mas ela bombou muito, né? Dizem que ele estava envolvido, porque ele e o Jay-Z estavam querendo tirá-la de cena para lançar a Beyoncé, né? Então, assim, as histórias são muito estranhas. Dessa primeira produtora que ele trabalhou, eram 5 pessoas. Era o P. Diddy, a Kim Porter, que virou a esposa dele depois, e mais 3 caras. Só quem tá vivo é o P. Diddy, e um só tá vivo porque conseguiu sobreviver a uma bactéria misteriosa que o cara ficou 3 meses em coma. Lembra quando eu falei que, às vezes, pela pessoa ter um falecimento de doença, aí colocam causas naturais? Eu falei já disso com o Dr. Enéas, inclusive, quando eu fiz também o meu vídeo também fora do ar. Alguns de vocês também tiveram o privilégio, né? E eu falei até como seria possível fazer isso. E esse vídeo, obviamente, saiu do ar, né? Assim que ele começou a bombar, viralizar. Naquele tempo a gente ia em altas, né? Mas eu falei, agora você escuta, né? E você veja, esse camarada, com as pessoas que ele se envolveu, poucas sobreviveram. Aquelas pessoas mais próximas, mais íntimas dele, poucas estão vivas. E entre elas, né, um desses que sobreviveu, pegou essa bactéria misteriosa, né? E passou 3 meses aí entre o falecimento e a vida, literalmente. Então, assim, as histórias são que ele fazia festas em casa, as famosas white parties, que ficava todo mundo vestido de branco, e ele chamava essas festas também de freak-offs, né? Que era uma festa que vale tudo. Freak-offs. Antes da gente entender o que é esse freak-offs, né? Quem é que colocou esse costume também aqui de todo mundo se vestir de branco, né? Principalmente nos finais de ano? Vê se você lembra assim, rede podre de televisão, exatamente. Nós acostumamos ver o Roberto Carlos, né, que já virou até piada, parece que ele fica congelado durante todo o ano, e aí é solto, descongelado, sai da prisão, né, apenas na hora de fazer o especial. E aí a gente via a Xuxa e diversos artistas importantes da rede podre sempre de branco, influenciando diversas pessoas. Eu tenho inclusive pessoas da minha família, infelizmente, que continuam com essa cultura, acham que isso é paz, quando na verdade é homenagem às entidades que essa galera segue, né? Tinha um grupo muito terrível que eliminava as pessoas pela cor delas, né? Um tal de Klum, eu não vou falar o nome completo, Klum, sabe, era um clã, e eles se vestiam exatamente assim. Essas entidades, meus irmãos, elas se manifestam de diversas maneiras, tá certo? E uma das páginas que eu estava escrevendo o nosso diário hoje, eu vou deixar para falar em outro vídeo, é melhor. Essa parte vai ser pesada, é melhor deixar também para não confundir vocês. Eu preciso explicar melhor, fazer um contexto melhor para você poder compreender. Mas saiba só isso, que existe muitas coisas ocultas, né? Aí, nessa imagem que está congelada, eu quero que você veja bem essa imagem, veja. Tem ali como se fosse, né, a pessoa oculta, toda de preto, ali ocultando a sua face. Eu já expliquei isso para vocês, inclusive no vídeo que a gente fez do Atlético Paranaense, né, que essa vestimenta ela é obrigatória quando você vai trabalhar com a primeira classe de demônios, né? Esses demônios, eles não gostam do ser humano, eles detestam o ser humano, eles acham que Deus os prejudicou e o ódio deles é muito grande, e eles sabem que precisam destruir a humanidade, que é a imagem e a semelhança de Deus, já que com o próprio Deus eles não podem fazer nada. Então, a única forma de você ter alguma barganha, algum favorecimento com eles é com sacrifício em sangue. Eles causam destruição, eles não dão sorte, eles não trazem amor, eles não trazem riqueza, nada desse tipo. É outra classe. Eles trazem destruição. Então, as pessoas que querem usar essas forças, elas se ocultam e usam diversos símbolos para direcionar essas forças, como eu já expliquei a vocês, né? E aí, você vê todos de branco e essa pessoa ali, porque ela sabe o que ela está invocando, ela sabe o que é que ela está trazendo para esses outros trouxas que estão ali, né? Gente fútil, gente idiota, que não entende nada e acha que isso aqui é crendice antiga, né? E estão lá, de boa, né? Todos à vista, né? Vestindo branco para ficarem bem expostas mesmo a aquelas forças que vão trabalhar ali na vida delas, né? Mas ele mesmo, ó, tá de preto, se ocultando da entidade, certo? Vamos lá. Seria o quê? Seria tipo barbarizar geral. Ele tá falando desse, esse termo freaks, né? Tipo isso, né? Freak é aberração em inglês, né? Tipo, vamos pra aberração. Então, assim, dizem que tinha festa até meia-noite e a festa depois de meia-noite, né? Ou então... Por quê? Porque eu já falei isso aqui também diversas vezes. Acredita-se que na meia-noite você está justamente na hora morta, né? É a hora que essas entidades podem passar para o nosso mundo com mais facilidade. Então o contato com ela seria ótimo nessa hora.
Várias pessoas que acreditam falar com os mortos gostam, inclusive, de ir em cemitérios. Se você mora perto de algum grupo, né, que tem essa crença, você já deve ter visto alguma atividade em cemitérios. Não é à toa que hoje em dia, né, no mais moderno, você vê muito vigia, né, nos principais cemitérios da cidade, porque essa turma gostava de frequentar e fazer isso. Alguns até chegavam, né, principalmente a galera já da necromancia, eles gostavam de violar, inclusive, esses túmulos. Felizmente. Magia negra da pesada, meu irmão. Continuando aqui. A festa antes de meia-noite, madrugada, e o pós-festa de manhã cedo. Dizem que essas mais tarde que eram as piores, né? Que, né, essas pra entrar, ele falava, pra entrar tem que tomar tem que beber isso aqui. O cara bebia um Boa Noite Cinderela, e aí acordava 2 dias depois, todo arrebentado. Como é o caso do Lil Rod, né? Lil Rod era um funcionário dele, que era rapper também. O cara tomou o negócio, ele falou, não, bebe aqui. O cara falou que tomou, acordou 2 dias depois numa cama, sem roupa, todo arrebentado. Meteu foi primeiro... É claro que esse termo, Boa Noite Cinderela, né? É uma prática usada, inclusive, por pessoas comuns, né? Às vezes a menina ali gosta de sair com uma turma meio errada. Isso eu vi muito. Principalmente na minha época de shopping, que eu via a galera ali das faculdades. Inclusive, eu acho que eu acabei sem querer impedindo, né? Eu digo sem querer porque eu tava de longe, eu tava passando até no Vecão, na época, em uns terrenos aqui para trás, bem esquisito na época, não tinha poste, e aí eu vi um carro parado ali, tirando uma moça de dentro, totalmente desmaiada. Eu pensei que na verdade ela estava morta, era um corpo, né, que o cara ia jogar ali. E aí eu aumentei os faróis do carro, já para ele ver mesmo que eu estava ali. Agora eu estava longe, eu estava com uma distância de uns 6 carros de diferença, de uns 6, 7 carros de diferença. Eu botei o farol alto, e aí ele começou a levantar ela, aí eu vi que ela estava viva, né? Tava só tonta, né? Tava totalmente fora de si, como se estivesse muito embriagada, né? E ele abriu a porta, ela meio que se pendurou assim e entrou, mas ali eu via claramente que a moça não sabia o que estava fazendo, né? Então sempre foi usado. Agora, veja, usar isso em 1 ou 2 pessoas é uma coisa. Agora, você acreditar que todos os participantes da festa tomavam isso aí para não saber o que estavam fazendo é uma balela. Na verdade, essa turma, como eu já falei para vocês, eles sabem muito bem o que vai acontecer. Eles podem até não acreditar, certo? Nas forças que vão trabalhar na vida delas. Mas elas estão dispostas a tudo. Então, resumindo aqui, meus irmãos, rola muita coisa terrível e isso que está vazando é proposital, porque é o sistema sacrificando um dedinho para não perder a mão. Estão colocando toda a culpa como se esse cara realmente fosse um anticristo, quando na verdade ele pertence a um grande grupo. Aquele cara que selecionava, aquele cara que segue a agenda para montar justamente essa sociedade que a gente tem agora, né? Como é que ele chegou a tanto poder? O cara tinha algum cargo, era uma autoridade em alguma coisa? Não. Mas você vê que ele tinha as costas quentes, protegido por essas autoridades, que fazem parte do mesmo grupo dele. É a mesma coisa do Lázaro. O Lázaro era um peão. Ele estava trabalhando ali para um grupo grande, eu sei disso. Mas a mídia fez com que, olha, o mal terrível foi o Lázaro, pronto. Ele já faleceu, já foi ceifado, acabou o mal. E você vê que várias pessoas continuam sendo sacrificadas e desaparecem do nada, né? Isso acontece o tempo todo. Você coloque o algoritmo ao seu favor. Se você acessa o Face Lixo, coloque o algoritmo ao seu favor. Pesquise por pessoas desaparecidas, já aí na sua região mesmo, não importa que lugar do Brasil, porque isso acontece o tempo todo. Veja quantas pessoas, e principalmente jovens, desaparecem o tempo todo nesse país e nunca mais aparecem. A coisa é terrível, meus irmãos, a coisa é muito maior do que a gente pensa. Somos tratados literalmente como gado mesmo. Enfim, eu vou até aqui, eu vou ficar devendo algumas páginas do nosso diário, mas eu vou trazer aqui, como eu já prometi a vocês, o que eu puder ir soltando aqui, que for passível de passar, né? Eu vou saltando aqui para vocês. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e nós seguimos juntos. Deixa a tua opinião. Fui.